Eu trabalhava como engenheiro no Brasil. Meu sonho era ser presidente de empresa e crescer muito na carreira. E aí a minha sorte é de que eu estava na Tailândia, que é o paraíso do nômade digital, não necessitava ficar preso à engenharia. Poderia me recomeçar. A gente não pode romantizar que existe vida perfeita, porque não existe. Eu acho que o nomadismo digital não é para todo mundo. Eu tenho certeza disso, na verdade. Nesta série, iremos entrevistar brasileiros que decidiram abandonar a rotina convencional para explorar novas formas de viver. A ilha de Koh Phangan, na Tailândia, é o ponto de encontro dessas pessoas que compartilham com a gente suas experiências nessa jornada em busca de transformação e liberdade. Prepare-se para se inspirar e descubra os desafios e recompensas de viver além do comum. Bom, meu nome é Leandro Mariani, tenho 33 anos, sou de Belo Horizonte, fazem 5 anos. Hoje é que dia? Hoje é dia 25, dia 14, eu nem percebi isso. Dia 14 comemorei 5 anos que eu estou viajando o mundo. Comecei através de um período sabático, a pandemia veio, o dinheiro acabou porque o dólar valorizou pra caramba. E desde então tive que me reinventar, porque trabalhava como engenheiro no Brasil. E hoje eu trabalho com produção de conteúdo, sou freelancer para empresas da gringa, trabalho com marketing, tenho uma série de trabalhos diferentes e vivo como nômade digital. Então, se eu estou viajando há 5 anos, 1 ano como sabático, mais 4 anos aí de nomadismo digital. Nesse período já passei por mais de 50 países e estamos falando aqui diretamente de Koh Phangan, né, que é a ilha que eu hoje escolhi morar pelo destino. Por 6 meses do ano eu estou aqui na Tailândia e os outros 6 meses eu viajo, cada vez para um continente, um país diferente. O que te levou a se tornar um nômade digital? Eu trabalhava como engenheiro no Brasil. Meu sonho era ser presidente de empresa e crescer muito na carreira. E eu estava num projeto, meu primeiro projeto como engenheiro, eu trabalhei num hospital em Belo Horizonte, que é a minha cidade, e eu era apaixonado com a engenharia e chegava a trabalhar 14, 15 horas por dia, eu era feliz com isso. Chegava sábado, eu sentia falta da obra, eu ia para a obra trabalhar. Não porque meu chefe pedia, mas porque eu queria antecipar as coisas. Eu era viciado no trabalho. E em 2016 eu fui para um projeto, esse projeto primeiro acabou que eu fui para um outro projeto em São Paulo. E foi um projeto muito estressante, um ambiente de trabalho que não era saudável. A relação entre os clientes, a obra, com tudo, era um ambiente muito insalubre. Então eu me estressava muito. Então as mesmas 14 horas que eu já trabalhava antigamente, elas não estavam mais me preenchendo. Então eu chegava muito estressado em casa, eu queria só saber de comer pizza, tomar cerveja, dia de semana. Enfim, eu morria de saudade de Belo Horizonte, que era minha terra, e eu não estava feliz mais. E aí eu comecei, chegou um período que eu estava quase entrando no burnout e eu decidi vir para a Tailândia. É por isso que eu acho que eu tenho um carinho tão especial pela Tailândia, porque eu vim para cá numa viagem de férias e foi a primeira vez que eu fui apresentado esse conceito de nomadismo digital. Para mim, eu não poderia fazer e eu não sabia talvez que existia na época. E aí eu fui apresentado, na verdade, não só para o nomadismo digital, para pessoas que estavam viajando a longo prazo de uma maneira mais barata. Mas aquilo ainda eu não via como eu poderia aplicar aquilo para a minha realidade. E eu sempre pesquisei um formato de fazer as coisas diferentes, desde então, né? Isso foi em 2016, então, foi lá, 2017, 2018, eu tentando imaginar o que eu poderia fazer de diferente da minha vida e eu não conseguia enxergar nenhum caminho que fosse desligado da engenharia. Eu achava que a engenharia me definia como pessoa. Eu criei uma identidade assim que eu recebi o diploma, que eu só sabia fazer engenharia. Então eu não conseguiria me enxergar em outro lugar, achava que não seria possível. E aí eu recebi uma proposta de trabalho dos sonhos. Eu sempre tive o sonho de morar no Rio de Janeiro. E eu falei, caramba, pela primeira vez na minha vida eu podia acordar mais tarde, eu sempre trabalhei 6 horas da manhã. E enfim, começava a trabalhar 10 da manhã e 6 da tarde eu estava liberado. Então, teoricamente, eu encontrei a minha vida dos sonhos. Mas logo eu percebi que
por mais que eu tivesse encontrado aquilo que talvez eu sempre queria, eu não deixava de estar num ambiente corporativo. E existiam coisas do ambiente corporativo que eu demorei muito tempo a enxergar. Que não... Tem gente que gosta, mas para mim não estava funcionando mais. E aí reativou toda aquela vontade que eu tinha de viajar e como é que eu poderia fazer isso acontecer. Eu ainda naquela época achava que nomadismo não era para mim, que eu não conseguiria, na verdade. Um engenheiro não podia ser nômade digital e eu achava que eu só poderia ser engenheiro. E eu achei que a minha única saída seria fazer um período sabático. Então viajar extremamente barato, fazendo voluntariado para não gastar dinheiro, pedir demissão e tentar fazer com que o dinheiro rendesse o máximo de tempo na estrada. No primeiro mês, aí eu juntei coragem, em 2019 eu pedi demissão e foi a melhor decisão que eu falo que aconteceu na minha vida. Mas naquela época a ideia seria talvez viajar no máximo uns 2 anos e voltar para a engenharia. E quando eu comecei, no primeiro mês eu já vi que eu não queria voltar mais para a vida de engenheiro depois. E eu já comecei a ver aquela pulguinha atrás da orelha, como é que eu vou poder fazer para me sustentar ao longo prazo, né? E aí eu lembro que na época da pandemia eu estava na Tailândia, isso é uma outra história. E aí o governo ofereceu um voo de repatriação para o Brasil e era de graça. Eu falei, olha, se eu entrar nesse avião, eu vou voltar para a engenharia. A única opção que eu tenho é que eu preciso de dinheiro e eu não sinto que eu não completei a minha missão. Eu sinto que eu tenho muito mais para conhecer ainda. Então eu tenho a opção de a mais fácil é pegar esse avião e a mais difícil é começar alguma coisa do zero. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro do zero? E aí a minha sorte é que eu estava na Tailândia, que é o paraíso do nômade digital. Então a gente vê nômade a cada esquina aqui. Então eu fui apresentado a novas profissões que eu nem sabia o que eram profissões e entendi que um diploma é só um diploma, não poderia ficar preso, não necessitava ficar preso à engenharia. Eu poderia me recomeçar. Na verdade, recomeçar não, começar alguma coisa do zero. E também eu entendi que para que eu vou ficar sofrendo também, às vezes, ganhando salários em real, que o real da época estava uma bosta e ainda continua. Se eu posso focar em mercados estrangeiros, eu não tenho mais uma casa. Enfim, foi quando eu comecei a procurar clientes estrangeiros e fechei contratos que eu tenho até hoje. Também tem a produção de conteúdo, diferentes fontes de renda hoje, também com a criação de conteúdo do Instagram, focado em real, porque meu público está lá no Brasil. E foi uma coisa que eu comecei no início da minha viagem, meio que de brincadeira, mas foi crescendo e se tornou profissional. Enfim, e aí eu vi que eu poderia começar nessa vida do nomadismo e hoje eu não quero nem olhar para a engenharia mais, isso é uma coisa completamente do passado. E eu tive que me reinventar. Quais são os benefícios que você tem hoje que antigamente você não tinha, que era um sonho? E também quais são as partes difíceis que hoje você tem que enfrentar, que você nem sabia que existia de repente? A gente não pode romantizar que existe vida perfeita, porque não existe. Eu acho que os problemas eles acontecem em qualquer estilo de vida que a gente escolhe, e eu entendi isso com o tempo. E eu acho que o nomadismo digital não é para todo mundo, eu tenho certeza disso, na verdade. Mas para mim, Leandro, eu não me vejo em outro estilo de vida. Eu percebo que aquele sonho que eu sempre tive de viajar, eu consegui tornar isso possível. E eu sinto que, por exemplo, ter essa liberdade de... acho que eu posso responder isso com um exemplo que aconteceu comigo, que esse ano eu estive na Índia e eu fiquei doente na Índia. E eu estava sozinho e foi muito difícil aquele momento de estar sozinho, doente na Índia, que é um país que tem uma cultura muito rica, mas é muito caótico. E eu comecei a me sentir mal não só da doença, não só da infecção alimentar que eu tive, mas eu fiquei triste. E aconteceu uma coisa que foi bizarra. Eu falei assim, eu tinha me planejado ficar lá talvez uns 2 meses, eu acabei ficando 1. E logo depois que eu me recuperei, eu falei, eu vou voltar, eu vou pra Tailândia. E foi muito bizarro, que eu tava meio mal, meio cabisbaixo. Eu comprei a passagem, entrei naquele avião meio mal ainda. E quando eu cheguei na Tailândia, tudo mudou. O sorriso voltou, tudo estava maravilhoso e foi muito bom eu ter mudado aquele ambiente. Na vida normal, a gente não escolhe as pessoas que estão ao nosso lado, a gente não escolhe o ambiente que a gente está frequentando. Eu acho que a gente também é moldado pelo ambiente que a gente... Quantas pessoas elas passam por um
término de relacionamento ou algum problema, enfim, ela é forçada a conviver com aquela rotina o tempo inteiro. Muita gente pode confundir o que eu estou falando com fugir dos seus problemas, mas eu não enxergo assim. Eu enxergo que cada lugar no mundo, aquele momento, enfim, ele tem alguma coisa para te oferecer. Então, eu sou uma pessoa que eu estou em busca dos verões pelo mundo. Então, claro, vai chegar algum país que eu estou vivendo no inverno, isso vai acontecer. Mas eu estou em busca do sol. O sol me dá vitamina D, me deixa mais feliz, me deixa ir para a praia, me deixa fazer minha caminhada na praia, que eu amo fazer, que eu faço quase todos os dias. Quando eu estou num lugar de praia, é claro, né? E eu posso buscar isso pelo mundo, eu tenho essa flexibilidade, uma coisa que eu não tinha. É claro, prazos existem, a gente precisa cumprir, etc. Mas hoje eu consigo me organizar. Antes eu trabalhava por horário, hoje eu trabalho por demanda, né? Mesmo que sejam as minhas demandas e etc. Mas eu finalizei aquilo lá, eu tenho a minha liberdade também de organizar o meu dia do jeito que eu quero. E essa flexibilidade é uma coisa que depois que você experimenta, a gente não quer mais saber de perder ela, né? Então, para mim, eu acho que o maior ganho que eu tenho como nômade é a flexibilidade. Então, Lê, a gente veio aqui uma vez, a gente estava andando na praia e aí a gente viu essa placa aqui falando Digital Nomad. Ah, sim. Aí a gente entrou aqui e descobriu que tem coworking dentro, tem umas mesas, vai estar super legal para trabalhar. E a gente começou a frequentar aqui, tem até uns outras noites que tem uns jogos e tal, mas na quinta-feira aqui é específico para nômade digital. Que bizarro, e eu tô aqui tentando explorar todos os cafés e eu não conhecia. Nunca veio, E dá para trabalhar fora nas mesas, mas tem ali a parte que vai ter ar-condicionado, né? Então tem essa coisa, você pode ficar para fora para curtir a praia, mas você pode entrar e ficar mais produtiva ali na cadeirinha, tem cadeirinha de escritório e tal. Top, maravilhoso. Mas tem essa parte de encontrar a galera que tá na mesma vibe que você. Eu fui numa vez aqui em Copenhague, eles costumam... Aqui é o paraíso, né? Sim. Tem muito nômade pra todo lado. Tem. Eu lembro que em 2020, logo que eu tava começando esse universo, eu fui num encontro no Sunset Hill. E sobre o nomadismo digital, que todo mundo podia conversar e contar um pouquinho da sua experiência, falar dos seus principais desafios. E eu lembro que foi tão rica essa experiência que eu consegui me conectar com gente da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, da América Latina, e escutar essas diferentes possibilidades de trabalhar foi tipo assim, que bizarro, como assim? Isso aqui é uma profissão? Quando a gente está em locais assim, se conecta com a galera, com a comunidade, sempre vem uma oxigenação nova, né? Uma maneira nova de fazer alguma coisa. Não tem só aquela forma que você aprendeu a fazer antes, da sua cultura. Às vezes você pode fazer de um formato diferente. Então, esse tipo de lugar para mim é incrível. Conta um pouco da sua história sobre o Leandro dentro do autoconhecimento. O que te levou a começar a pensar mais sobre isso, sobre você se desenvolver nessa área? E depois que você colocou o pezinho ali, que você começou, quais foram os próximos passos? Certo. Eu acho que a vida inteira a gente tenta se encaixar num molde do que é ideal da sociedade, né? Então, a gente faz aquilo que as pessoas dizem pra gente que é o certo. Pelo menos a minha vida inteira foi assim. Então, eu estudei engenharia, eu gostava de matemática, mas será que eu queria ser engenheiro minha vida inteira? Eu fiz isso porque era uma profissão que a sociedade achava que era uma profissão legal para a gente seguir. Enfim, os sonhos que eu tinha antigamente, será que eram sonhos meus ou eram projeções de outras pessoas que eu estava trazendo para dentro de mim? E eu acho que a minha primeira vez que eu comecei a entender o que era o autoconhecimento foi quando eu decidi escutar aquilo que eu estava querendo, que eu queria fazer, o que me fazia feliz. E viajar foi a resposta que eu dei para mim mesmo, de tipo, vamos se escutar, vamos fazer aquilo que realmente você sempre teve vontade, vamos testar para ver se aquilo vai funcionar para você. E eu acho que a ferramenta viagem foi o primeiro contato de verdade que eu tive com o autoconhecimento, e eu queria entender um pouquinho mais sobre meditação. Então eu descobri do nada, eu estava viajando, conheci um viajante que falou comigo: você já ouviu falar que na Inglaterra tem o maior centro de meditação do mundo? Eu nem tinha plano de ir para a Inglaterra. Eu falei: sério? Vou para lá. E fui para lá, eu fui para lá, vou lá ficar uma semana, fiquei um mês. E aí eu conheci os maiores monges do mundo,
que me deram cursos de meditação, de autoconfiança, e isso tudo através de um voluntariado, não estava pagando nada para fazer isso. Então tinha minha alimentação, tinha minha hospedagem, morava no castelo do Harry Potter, era tipo literalmente o castelo do Harry Potter, porque parece mesmo, sabe? Então, tipo, até pra ir no banheiro de noite, eu falava assim, gente, eu vou ficar com medo. Que era aquele silêncio naquela casa antiga, aquele friozinho na Inglaterra, chuvoso. Mas, enfim, aí eu fiz isso, foi uma experiência muito incrível. Aí depois disso, eu tinha ouvido falar do Vipassana, né? Que é aquele retiro do silêncio. E eu fiz em Chiang Mai. Fui para Chiang Mai para fazer essa meditação. Acho que foi a experiência mais difícil da minha vida, ficar 10 dias sem falar, só com os nossos pensamentos, sem contato com o exterior. Nossa, foi muito difícil. Eu surtei no terceiro dia, porque é muito diferente de tudo aquilo que a gente vive, que eu já vivi, né? Você surtou no terceiro dia? Surtei. Eu raspei todos os pelos do meu peito. Eu fiquei, não tinha nada para fazer. Olê, você acha que você é sortudo pela vida que você tem? Olha, eu acho que existem privilégios que eu não posso negar, né, por ser um homem branco, viver na sociedade, um homem e branco na nossa sociedade, mas eu acho que também eu acreditei. Por mais que eu vim de uma família muito simples, eu estava incomodado com aquela vida, aquele estilo de vida que eu estava levando. E eu acreditei que eu poderia fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo. Quando eu fui apresentado, sim, eu acho esse estilo de vida, quando eu vi as primeiras pessoas que viajavam nesse estilo, eu achei que não seria para mim, mas eu não deixei esse sonho só guardado na gaveta e não fiquei esperando alguma coisa mágica acontecer. Acho que muita gente fica esperando o momento certo. Quando o momento certo chegar, um dia eu vou fazer. Só que eu gosto de falar que não existe aquele um dia no calendário, né? E se a gente ficar esperando o momento certo, o dia que você vai acordar, vai falar assim, hoje eu acordei sem medo, hoje eu acordei perfeito para começar a mudar de vida, a gente vai ficar na mesma, né? Então a gente não pode esperar. Tem que chegar um dia que a gente tem que romper essa barreira e assumir os riscos. E o medo, ele não vai desaparecer, ele vai continuar com a gente. Eu sei que é clichê falar disso, mas o medo, ele está sempre presente comigo. Claro, hoje eu tenho mais controle sobre ele, eu entendo mais sobre as coisas, sobre esse universo de viagens, mas ele não deixou de existir, eu só convivo melhor com ele. E eu acho que a gente não pode ficar esperando esse momento chegar, esse um dia chegar, porque se a gente depender disso, e se a gente ficar também pensando nas coisas que podem acontecer de ruim, a gente não sai do lugar, né? Eu tenho até uma tatuagem aqui que fala, e se tudo der certo? Uhum. Sempre que eu tenho uma decisão, de uma mudança de vida para fazer, eu lembro dessa frase, né? Porque a gente costuma pensar, e se der errado? Uhum. Eu vou fazer isso, eu vou mudar dessa profissão e aí? Eu não vou conseguir um novo emprego? Eu não vou conseguir, vou ficar desempregado? Eu vou terminar esse relacionamento e eu não vou achar ninguém? Mas e se eu terminar esse relacionamento e der certo? E se eu sair para viajar o mundo e der certo? E se eu trocar de profissão e der certo? Olha como é que muda a perspectiva. Uhum. Olha o mundo de possibilidades que isso abre pra gente, né? Então, não é viver no mundo da fantasia, mas é ter um pensamento mais positivo e não esperar o momento certo chegar, porque ele não vai chegar, sabe? Então, eu acho que não é questão de sorte, é questão de pegar para fazer acontecer, sabe? Irado! E se tudo der certo? E se tudo der certo? E se tudo der certo? Adorei fazer parte desse projeto, vai ser lindo, tenho certeza. Assistam mais. Assistam mais. Assistam o Keep próximo. tuned.